Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Raio Acertou nessa semana, e uma semana de grandes loucuras, de grandes anúncios, uma semana que acontece logo depois dos acontecimentos da CCXP 2025, onde a gente teve muitas novidades. Durante o evento, nós recebemos os indicados ao Critics' Choice Award, em que o filme Pecadores liderou com 17 indicações, e nós tivemos indicações brasileiras com Wagner Moura e o Agente Secreto indicados ao Critics' Choice, e tem toda a treta também da transação entre a venda da Warner Bros., né, que parece-me que a Netflix comprou, né, os direitos dos estúdios Warner Bros. Discovery, e nós estamos nesta semana aqui para comentar os indicados ao Globo de Ouro 2026. E mais uma vez temos a satisfação, a alegria de dizer que o Brasil foi indicado em 3 categorias, com o Agente Secreto e com o protagonista Wagner Moura. Então vamos nesse programa desta semana falar um pouquinho dos indicados, quem está liderando a lista dos indicados, né? Se no Critics' Choice o Pecadores está liderando com 17 indicações, nós temos agora no Globo de Ouro uma liderança não do Pecadores, mas o Pecadores continua com um bom número de indicações, mas a liderança dessa vez fica a cargo de Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, que também é um baita filme. Uma Batalha Após a Outra está liderando com 9 indicações, logo depois vem Valor Sentimental com 8, que, diga-se de passagem, é um forte concorrente, sobretudo a filme internacional, contra o Agente Secreto do Brasil, e Pecadores está com 7 indicações. Hamlet, da Chloe Zhao, está com 6. Então nós temos, assim, vamos dizer assim, uma disparidade maior em relação ao Critics' Choice, né? Porque um filme como o do Pecadores, do Ryan Coogler, com 17 indicações, né? Então ficam muitas concentrações. Quando a gente pega o Globo de Ouro e encontra o maior indicado com 9, depois vem o outro com 8, com 7, com 6, né? E então a gente vê assim uma dissolução maior. Então vamos comentar um pouquinho sobre os indicados ao Globo de Ouro, onde a gente encontra algumas novidades, alguns elementos que a gente já esperava que fosse acontecer, mas alguns nomes que a gente não estava assim esperando. Antes de comentar sobre os indicados, a premiação do Globo de Ouro ela é sempre um pouco confusa, né? Ela já teve assim um auge da premiação, depois há pouco tempo passou por uma maré de azar, assim, muita gente criticando, julgando. Na verdade, o Globo de Ouro ele nem recebe muito prestígio por parte da indústria cinematográfica, mas é uma premiação que movimenta o mercado, que movimenta a temporada de premiações, é o principal termômetro do Oscar, né? Então, ele tem a sua importância, tem a sua relevância. O que acontece é que algumas definições, vamos dizer assim, algumas definições que o Globo de Ouro coloca, às vezes a gente não compreende, não entende, e às vezes também nem é tão assim plausível diante do mercado. Vamos dividir aqui em 2 comentários essenciais. Primeiro vamos comentar a respeito da TV, depois vamos comentar a respeito dos indicados no que diz respeito ao cinema. Foi assim, inclusive, que o Globo de Ouro anunciou os seus indicados. Primeiro concentrou os indicados em relação às séries de TV, e no segundo bloco anunciou os indicados em relação aos filmes, né? Lembrando que Wagner Moura estava com chances de ser indicado nos 2 blocos, né?
Ele protagonizou Ladrão de Drogas pela Apple TV, então ele poderia ter sido indicado a melhor ator coadjuvante, mas uma indicação que não aconteceu. Então ele ficou reservado mais ao cinema. Então vamos começar com as séries de TV e já vou logo dizendo as séries de drama indicadas, né? A melhor série de drama, porque aqui aparece algo que merece a nossa atenção, né? Primeiro, a primeira coisa que merece a nossa atenção é a recém-lançada Pluribus da Apple TV, que a primeira temporada ainda nem terminou e já logo de cara recebeu uma indicação no Globo de Ouro como melhor série de drama. É a maior concorrente, né? Ela está aí no auge, ela está dominando as redes sociais, a mídia e a crítica, né? São dos mesmos criadores de Breaking Bad, então ela tem ela tem o seu nome. E Pluribus está concorrendo com Ruptura, que teve uma primeira temporada sensacional, altamente premiada, altamente indicada, né? E Ruptura que também ela entra com melhor atriz em série de drama, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Pluribus, Ruptura e The White Lotus, que teve uma primeira temporada impecável, aqui agora o que foi indicada é a terceira temporada, que pode talvez sair dessa noite sem nenhuma premiação, né? Ela é boa, é uma série ótima, ela começou como minissérie e depois, né, ela acabou entrando no hall das séries de drama, e na minha opinião, essas três são as três mais fortes, Pluribus, Ruptura e The White Lotus, né? Eu acredito que a vitória vai ficar entre essas três. Junto das três ainda tem Slow Horses, também da Apple TV, com o Gary Oldman, né, protagonizando, The Pitt da HBO Max, que foi premiada no Emmy, e A Diplomata da Netflix, né? Dessas séries, por mais que A Diplomata seja muito famosa, eu ainda não conheço esse trabalho da Netflix, então merece um pouquinho a nossa atenção. Então essas são as séries indicadas a melhor série de drama. Se a gente for para as séries de comédia, a novidade talvez está com a produção da Netflix Ninguém Quer, né? É uma indicação que eu não esperava, né? Eu não imaginaria que Ninguém Quer fosse ele entrar no hall das indicações, né? Porque é uma série comum, né? Uma série simples, apagadinha, mas nessa categoria, talvez a mais forte a levar a premiação seja o estúdio da Apple TV, até porque o estúdio lavou todas as estatuetas da última edição do Emmy. Então, foi a maior premiada da edição e ainda continua angariando muitos adeptos, né, muitos telespectadores, muita gente falando positivamente da série. A minha favorita nessa temporada sempre foi e sempre será a Abbott Elementary, né? Eu acho essa série da Quinta Brunson sensacional. Fiquei muito feliz que ela foi premiada na primeira temporada, mas infelizmente na segunda e terceira e afins ela acabou não caindo no gosto das premiações. Mas na minha opinião, ela não caiu sua qualidade, ela permanece sendo uma série muito boa, muito crítica, possui uma crítica social para o campo da educação muito relevante. Então, acho que a Abbott Elementary merece os nossos olhos mais uma vez, né? Temos aí o Urso, que parece ter caído um pouquinho no gosto, não na produção, mas no gosto do público. Rex, que também foi altamente elogiada e premiada no Emmy, então é um concorrente forte para o estúdio. Rex e o estúdio talvez estariam aí no mesmo páreo. Rex é da HBO. E Only Murders in the Building, que está aí mais uma vez indicada. Eu já acredito que a indicação dessa série é mais para um prêmio de consolação, né? Porque ela custa ser indicada e quando é indicada, ela não, praticamente é uma série esquecível nas noites de premiações. Então, se nas séries de drama nós temos três no páreo, que é Ruptura, Pluribus
e The White Lotus, né? Mesmo sabendo que The White Lotus é a mais fraquinha dessas três, vamos colocar duas, né? Ruptura e Pluribus, eu acredito que a vitória vai ficar entre essas duas. Aqui nas séries de comédia, eu acredito que Hacks e o estúdio vão estar no páreo, competindo quem é que vai levar a melhor. Não se esqueça de deixar aí a sua opinião, a sua dica para quem que está indo à sua torcida no que diz respeito às séries de TV. Nós ainda temos as minisséries, né, ou série limitada. No campo das minisséries, sem sombra de dúvidas, a adolescência da Netflix vai levar, até porque a sua concorrência não está muito forte, né? Concorre com a adolescência Black Mirror, também da Netflix, né? The Best in the Me, Morrendo por Sexo, The Girlfriend, e a outra é All Her Fall, né? Não sei pronunciar esse português, mas é uma concorrência fraca para a adolescência. Com certeza, né, sem sombra de dúvidas, a adolescência vai levar a premiação nessa categoria de melhor minissérie do ano. E o seu protagonista, né, o Owen Cooper, completou 16 anos essa semana, né, com certeza também vai levar a premiação nessa edição do Globo de Ouro. Então essas são as séries de TV concorrendo, né, no campo da comédia, da drama e da minissérie. Mas vamos dar uma passadinha nas atuações, né, melhor ator e melhor atriz em série de comédia, para a gente ver se a gente se surpreende com alguma indicação. Você já sabe quais são as séries de comédia ali que estão sendo indicadas, e aqui aparecem algumas novidades que não apareceram lá. Por exemplo, Wandinha não foi indicada a melhor série de comédia, mas a sua protagonista, Jenna Ortega, está concorrendo a melhor atriz. Concorre com a Ortega a Jean Smart, que é a protagonista de Hacks, né, que fez um discurso emocionante quando venceu o Emmy nessa última edição. A Ayo Edebiri, do Urso, que eu estaria torcendo por ela, né, apesar de eu gostar muito da Ortega, mas eu acho que a Edebiri, ela poderia levar, né, o prêmio desta vez. A Selena Gomez, como eu disse, eu acho que é mais um prêmio de consolação. A Kristen Bell e a Natasha Lyonne. A Natasha, ela está na série Poker Face, se eu não me engano, né? E é uma concorrência não muito à altura dos outros nomes. Então, nessa categoria, eu acredito que a Smart vai levar de Hacks, mas a minha torcida é pela Edebiri de Ou. Já no hall dos rapazes, né, dos atores, em melhor ator em série de comédia, nós temos os dois protagonistas de Only Murder in the Building, né, que é o Steve Martin e o Martin Short, né, mais uma vez os dois indicados, e a Selena Gomez indicada também a melhor atriz, mas quem vai levar nessa categoria é o Seth Rogen, de O Estúdio, né, eu acredito que ele é o melhor dessa lista que tá aí, né, além dos dois de Only Murders, ainda tem o Jeremy Allen, de O Urso, o Glenn Powell, numa série nova, né, que eu não sei como que ele está nesta série, né, eu não assisti, e o Adam Brooke, de Ninguém Quer, né, que eu acho também fraco, uma concorrência fraca para o Seth, né. Então o Seth vai levar nessa categoria. Então, aqui a gente encerra, né, no que diz respeito às categorias da televisão. Claro, tem os atores e atrizes da minissérie, que eu não coloquei aqui, né, não pus no roteiro. Tem as atuações coadjuvantes, que eu também não coloquei, não porque não são importantes, mas para a gente poder ficar aqui mais no que nos interessa, que são as melhores séries, né? Se você não assistiu Pluribus, assista. Demora a engatar, a gente custa compreender, eu acredito, se eu não me engano, acho que a gente está no 7º episódio, né, porque é uma série semanal, e agora, no 6º ou 7º episódio, se eu não me engano, é só agora que eu percebi que a gente vai entender a série no último episódio da primeira temporada. Não adianta você tentar decifrar antes o que está acontecendo, né, nós só vamos conseguir compreender no último episódio. A conclusão
que eu cheguei. Então, partindo para as categorias do cinema, e aí nós vamos começar pelo Brasil, lógico, né? O Agente Secreto do Kleber Mendonça é indicado em 2 categorias, né? Eu esperava mais uma, mas não foi. Então, o Agente Secreto, ele está indicado a melhor filme internacional e a melhor filme de drama. Não vou dizer que eu não esperava essa indicação em melhor filme de drama, né? Porque ele merece essa indicação, mas a que eu esperava e não saiu é ser indicado em melhor roteiro. No Globo de Ouro não há separação entre roteiro original e roteiro adaptado. É tudo uma categoria só. Ao passo que no Oscar já há essa separação, né? E eu espero que no Oscar ele seja indicado a melhor roteiro original, né? Porque é um roteiro original o trabalho que o Kleber faz em O Agente Secreto, né? Então, o nosso filme brasileiro representante do Oscar está concorrendo em 2 categorias no Globo de Ouro. Vamos ao melhor filme internacional, que é o que mais nos importa aqui, para conhecermos os concorrentes, que, na minha opinião, não são concorrentes fracos, né? Fracos é uma palavra pesada, mas, por exemplo, o Ainda Estou Aqui do ano passado, eu acredito que os filmes com quem ele concorria eram muito bons, né? Por exemplo, tinha aquele A Garota da Agulha, que era excelente, mas eu não sentia a concorrência no mesmo nível, na mesma altura. Só que desta vez, olhando para os indicados ao Globo de Ouro, a melhor filme internacional, a concorrência já está mais páreo a páreo. Por exemplo, o representante da Noruega, Valor Sentimental, que eu estou louco para assistir, que ele ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas pelo que a gente vê das críticas, o filme foi lançado no Festival de Cinema do Rio, muita gente assistiu, e eu andei ouvindo essas pessoas que assistiram, é um concorrente poderosíssimo. Então, assim, ao passo da gente dizer que para o Agente Secreto vencer de Valor Sentimental, tem que fazer um esforço hercúleo, né? Tem que causar, vamos dizer assim, né? Outro também muito comentado é o representante da França, né? Foi apenas um acidente, que eu também ainda não assisti, estou esperando ser lançado, nem sei quando é que ele vai ser lançado, né? Que também é um outro concorrente muito poderoso. Então, o Agente Secreto, para melhor filme internacional, é difícil ele vencer por conta dessa concorrência páreo a páreo. Ao mesmo tempo, e isso deixa a gente muito satisfeito, muito feliz, porque um produto nosso, um produto nacional, está concorrendo páreo a páreo com outros produtos, né, com o mesmo valor cultural, né? E isso é muito importante para nós, né? A minha torcida é para o Agente Secreto, é para o Brasil, é para que o Kleber vença, mas a gente tem que ser um pouco realista nesse ponto, em reconhecer também que as outras obras que estão páreo a páreo também estão muito boas. Além da Noruega e da França, ainda concorre Sirá, da Espanha, No Other Choice, da Coreia do Sul, e A Voz de Rin-Ha-Ha, da Palestina, né? Esse filme da Palestina aí, inclusive, está dando muito o que falar, né? O cineasta recebeu voz de prisão há poucas semanas, e ele publicou um pronunciamento dizendo que ele iria cumprir com a ordem que ele recebeu. Esses são os concorrentes a melhor filme internacional. Nós vamos a melhor filme de drama, né? Porque o Globo de Ouro separa, né? Peraí que eu abri a pauta da melhor direção. O Globo de Ouro separa melhor filme de drama e melhor filme de comédia / musical. O que eu não entendo é essa separação, né? Daqui a pouquinho nós vamos comentar por quê. Mas vamos nos concentrar em melhor filme de drama, porque o Agente Secreto, mais uma vez, vai concorrer com Valor Sentimental
e foi apenas um acidente. E aqui está o meu preferido do ano, né? Por mais que a minha torcida seja pelo Brasil, Pecadores, que na minha opinião é o melhor filme de 2025 até aqui, né? Até o exato momento que eu estou gravando este episódio, é um filme excelente, né? Escrito, produzido e dirigido pelo Ryan Coogler de Pantera Negra, protagonizado pelo impecável Michael B. Jordan, né, que ele faz dois, ele faz irmãos gêmeos em Pecadores. É um filme espetacular, né, um filme espetacular, com uma trilha sonora perfeita, com uma fotografia perfeita, com uma qualidade de atuação impecáveis, né? Não tem como Pecadores não vencer como melhor filme do ano. Não estou dizendo em relação ao Globo de Ouro, porque eu acho que no Globo de Ouro a concorrência está muito alta, né? Pecadores está concorrendo com Hamnet, de Chloe Zhao, que eu ainda não assisti, mas só pelo que a gente vê da mídia, é um baita de um filme, né? E ainda tem Valor Sentimental, que está muito em alta, Foi Apenas um Acidente, e o Frankenstein, do Guilherme Del Toro. O Frankenstein está aí sobrando, na minha opinião. É um bom filme, é um ótimo filme, uma fotografia impecável, mas em relação a esses outros aí, ele é o menos provável de vencer, né? Então o Frankenstein está aí, mais uma vez, como prêmio de consolação, né? Então o Brasil aparece nessas duas categorias de filme, de cinema. Daqui a pouquinho eu vou falar das atuações. Antes de entrar nas atuações, ainda temos a categoria de melhor filme de comédia ou musical. E aqui eu levanto uma pauta dolorosa para alguns, né? Não para mim, porque eu não gostei de Wicked, né? Eu nem fiquei surpreso de não estar indicado aqui, mas fico surpreso ao mesmo tempo porque é um baita filme no que diz respeito ao marketing, à publicidade, né? E até mesmo a sua qualidade de musical. E o Wicked for Good, o Wicked Parte 2, não recebeu indicação na categoria de melhor filme de comédia ou musical. Então isso impacta um pouco o público, as pessoas, né? Concorrem a melhor filme de comédia ou musical, No Other Choice, Marte Supreme, né, que está lá com Timothée Chalamet, Blue Moon, que quem protagoniza é o Ethan Hawke, Bugônia, do Yorgos Lanthimos, Nouvelle Vague e Uma Batalha Após a Outra. E é aqui que surge a minha grande confusão com o Globo de Ouro, com coisas que eu não concordo, né? Como que o Globo de Ouro classifica Uma Batalha Após a Outra como filme de comédia? Para mim isso não se justifica. É um baita filme do Paul Thomas Anderson, né? Ou como dizem alguns críticos por aí, Paul Thomas Anderson nunca erra. E realmente, uma batalha após a outra, ele não errou. Temos uma atuação impecável do Leonardo DiCaprio, né? Que se ele não ganhar o Oscar aqui, ele não ganha mais, né? O único que ele ganhou vai ser só aquele, né? Bugônia, talvez poderia se encaixar em filme de comédia, mas para mim aquilo é um drama social muito pesado, muito forte, né? Não entendo como que o Globo de Ouro classificou Bugônia como o melhor filme de comédia, né? Para mim, na minha humilde opinião, não deveria haver essa separação aqui, porque ela só confunde a gente. Ou colocasse apenas o melhor filme musical, né? Que aí os filmes musicais a gente consegue identificar quais são, como são, né? Por exemplo, o filme que o Jeremy Allen protagoniza, que é uma cinebiografia, não aparece aqui. E ela poderia aparecer, e Uma Batalha Após a Outra poderia estar concorrendo a melhor filme de drama, né? Na minha opinião. Mas esses são os concorrentes nessa categoria, né? Melhor filme de comédia musical, melhor filme de drama. Na melhor direção, o Paul Thomas Anderson, né? Por Uma Batalha Após a Outra. O Ryan Coogler, por Pecadores, né? Minha torcida vai para ele. Joaquim Trier, por Valor Sentimental. Guilherme Del Toro, por Frankenstein, né? Ele está aqui, na minha opinião, pela magnitude do seu nome, o que ele representa. O Jafar, por Foi apenas um acidente, né? E a Chloe Zhao também está por Hamnet. É a única mulher indicada nas categorias de cinema,
Não é nessa categoria, é nas categorias de cinema. Não aparece no em melhor roteiro, não aparece em melhor filme de drama, né? Ela só aparece aqui, né? É, é um comentário que não pode deixar de ser dito. E em melhor roteiro, repete, né? O Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra, o Ryan Coogler por Pecadores, né? Valor Sentimental, Hamner, Marte Supreme e Foi Apenas um Acidente. Então, assim, praticamente quase os mesmos filmes de melhor direção, né? No que diz respeito à atuação, vamos olhar aqui, melhor atriz em filme de drama. Então aparece a Jessie por Hamner, né, a protagonista, a Julia Roberts por Depois da Caçada, se eu não me engano, Depois da Caçada só aparece aqui nessa categoria. A Eva Victor por Sorry Baby, é um filme que eu ainda não assisti. A Jennifer Lawrence por Morra Amor, que inclusive está sendo muito elogiada. A Renate por Valor Sentimental, que eu acredito, né, que é uma poderosa concorrente. E o outro que eu ainda também não assisti é a Tessa Thompson em Eda, né? São as mulheres concorrendo na categoria de melhor atriz. Eu acredito que a Renate de Valor Sentimental vai levar a premiação nessa categoria. Melhor ator em filme de drama, o nosso querido Wagner Moura está concorrendo ao lado de Michael B. Jordan, que aqui meu coração se divide, né? Mais uma vez. Repito, estou torcendo pelo Brasil, estou torcendo pelo Wagner Moura, mas Pecadores é o meu favorito do ano, né? Então eu fico dividida aqui nessa premiação. Eu acredito que o concorrente maior do Wagner Moura aqui é o Michael B. Jordan e o Jeremy Allen, que está no sprint, né? Diante do Desconhecido, se eu não me engano o nome do filme, né? Que é uma cinebiografia. As chances do Wagner ganhar são grandes, né? Por mais que Pecadores seja um ótimo filme, o melhor filme do ano, na minha opinião, e o Michael estar ótimo no filme, né? As chances do Wagner Moura vencer são grandes. O Dwayne Johnson em Coração de Lutador também ele está ótimo no filme. E o prêmio de consolação, né, pela indicação do Oscar Isaac por Frankenstein, né? Que a sua interpretação no filme é ok, né? Merece a indicação. E o filme que eu não conheço, que é o Sonhos de Trem, que indicou seu protagonista, Joel Edgerton, né? Sonhos de Trem eu ainda preciso assistir. E, mais uma vez aqui, eu não classifiquei as indicações coadjuvantes, né? Para a gente ficar mais nessas categorias principais. Para a gente encerrar o nosso episódio, eu ainda gostaria de trazer aqui os filmes indicados a melhor campeão de bilheteria, porque aqui também há outra coisa que não encaixa no meu consciente, na minha cabeça, que é, por exemplo, a indicação de Avatar Fogo e Cinza sem ao menos ter sido lançado. Se a categoria é sobre campeã de bilheteria, como que se indica um filme que ainda não foi lançado, às vésperas do seu lançamento, né? Na minha opinião, Avatar é indicado aqui porque não coube espaço para ser indicado nas categorias principais, né? É uma opinião chula? Não importa, mas é como se fosse assim, só para dizer que não indicou, então vamos colocar aqui, né? E aí vem Pecadores, aqui, melhor campeão de bilheteria, Zootopia 2, Fórmula 1, que eu acho um pecado, eu acho um erro cultural muito grande, Fórmula 1 não ter sido indicado a melhor filme de drama, ele é um ótimo filme, né? Para mim ele é o segundo melhor filme do ano, só perde para Pecadores, né? Missão Impossível Acerto Final, parte 1, tá aqui, né, em campeão de bilheteria. Guerreiras do K-Pop, né? Que elas concorrem aqui e concorrem lá na categoria de melhor filme e animação, né? A Hora do Mal, que foi um estrondo, né? Um baita sucesso, um filme de terror espetacular de 2025. E quem aparece aqui é o Wicked Parte 2, como campeã de bilheteria. E assim, por mais que eu não goste, por mais que eu não tenha gostado do filme, desse filme particularmente, o primeiro eu ainda acho ok, ele merecia uma indicação lá em melhor filme musical, comédia ou musical, né? Pelo menos ele não merece vencer, mas indicado
ele merecia, né? Então eu acho que ele entra aqui em campeão de bilheteria, talvez ele seja, né? Ele se encaixe na categoria, porque o sucesso nos cinemas dele foi grande, mas ele não venceria, né? Acho que ele não vai vencer aqui, eu acredito, né? Ele tem, né, grandes concorrentes aqui, né? Essa categoria de melhor campeão de bilheteria são 8 indicados, enquanto que as outras categorias são 6, né? Então aqui são 2 filmes a mais concorrendo. Esses são os indicados do Globo de Ouro de 2026, né? Nós seguimos torcendo, né, ferozmente pelo Brasil, pelo Wagner Moura, pelo Kleber Mendonça Filho, pelo Agente Secreto, né? A premiação acontece ainda na primeira quinzena de janeiro, se eu não me engano, eu tenho anotado aqui, dia 11 de janeiro nós vamos conhecer os vencedores, e logo em seguida, depois dos vencedores do Globo de Ouro, né, na semana seguinte nós vamos ter os indicados ao Oscar, né? E como eu disse, eu esperava o Agente Secreto ser indicado aqui em melhor roteiro. Então eu espero que lá no Oscar o Agente Secreto seja indicado a melhor roteiro original. E prestemos atenção nos seus principais concorrentes, que é o Valor Sentimental, que é um filme poderosíssimo, e Foi Apenas um Acidente. Eu acho que esses dois, né, eles competem em pé de igualdade com o Agente Secreto, né? E as chances do Agente Secreto perder para um desses dois são chances muito grandes. Então, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Vá lá no @cicatrizjornalismo, procure os posts do Globo de Ouro, comente, coloque a sua torcida para quem você está torcendo. Se você está aqui no YouTube ou no Spotify, também deixe a sua torcida, o seu comentário, que isso ajuda muita gente. E durante a semana, nós vamos ficando atentos às notícias, às últimas informações, para que a gente possa trazer a notícia quentinha aqui para vocês, tá bom? Provavelmente, semana que vem, nós teremos o nosso episódio sobre o Agente Secreto, né? Isso se algo, né, surpreendente não acontecer, como foi com a compra da Warner Bros. Pela Netflix, né? Eu já gravei o episódio sobre isso, já está aqui na fila para ser lançado, mas nós vamos colocando numa lista de prioridades. Então, o Raio Acertou fica por aqui, o Raio Acerta onde falta humanidade, a gente se volta semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo, e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz, apresentação e roteiro de Dione Afonso. O Raio Acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.